Bom, aqui o Naves aberto, eu vou acessar o módulo comercial. A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui na opção chamada de projetos e o outro item chamado tipos de projeto, tá? Essa tela, ela permite que vocês possam cadastrar toda a estrutura que é utilizada para gerar um escopo para fazer a apresentação na proposta. Esse escopo ele vai ser composto por fases e tarefas, aonde vai ser, na hora que vocês gerarem a proposta, vai ser discriminado no corpo da proposta essas fases e tarefas, e também vocês vão poder gerar projetos, aonde vai ser criada uma ordem de serviço carregando todas as fases que vão ser executadas. Então, para que você possa ter essa informação, tanto no projeto quanto na proposta, é necessário que essa informação ela seja montada nesse campo chamado de cadastro de tipo de projeto. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Eu entro lá no comercial, projetos, tipos de projeto, ele vai abrir essa tela para mim. Se você clicar no botão localizar, ele já vai te trazer alguns tipos de projeto cadastrado. No meu caso, eu tenho os tipos de projeto da Asbeia, tá? Esses tipos de projeto, eles já estão estruturados. Se eu pegar aqui, exemplo, o acústico, eu venho aqui, ó, edito, estrutura, ele vem montado dessa forma para mim, ó, com as fases e as tarefas. Então, se você quiser montar a sua própria estrutura, também é possível, tá? Eu faço como? Eu venho aqui no botão incluir e vou cadastrar o meu tipo de projeto, tá? Primeiro, antes de eu cadastrar, deixa eu visualizar quais são as opções que eu tenho. Bom, então eu vou cadastrar um exemplo aqui, um chamado de paisagismo. Então eu venho aqui, ó, tipo de projeto. Paisagismo, a sigla. Opa, aqui ele já está reclamando. Então eu vou colocar aqui paisagismo, webinar, turma 24. A sigla é a abreviação do tipo de projeto, então posso colocar exemplo PWT24. Essa é a sigla do meu tipo de projeto. Isso quem define é você, tá? O controle eu faço por área e a unidade de medida eu controlo por metro quadrado. Então, essa é a primeira informação que vocês têm que adicionar no campo dados. Tá? Então, são os dados básicos para se criar um tipo de projeto. Feito isso, vocês vão clicar no botão OK. Ele me dá uma mensagem aqui, não é um erro, é só um alerta, falando que a distribuição das participações entre a fase é diferente de 100%, e dou um OK. Venho aqui, edito, e venho na aba de estrutura. Nesse momento, eu vou criar a estrutura para o meu tipo de projeto paisagismo. Então, eu seleciono com o botão esquerdo, clico com o botão direito, venho na opção fase e clico no botão incluir. E aí eu vou digitar minha primeira fase, exemplo, 001, quero trabalhar com 3 casas, e aí eu vou dizer o nome da minha primeira fase, exemplo, estudo preliminar. Quando eu dei OK na primeira vez, ele me deu uma mensagem, né, que as participações sobre a fase estava diferente de 100%. O que ele estava dizendo para mim? Que as fases, como não tinha nenhuma, estava diferente de 100. Como eu estou cadastrando, eu tenho a possibilidade de colocar um percentual, né? Se eu fosse cobrar os meus clientes por fases concluídas, qual que seria o peso do estudo preliminar para o tipo de projeto paisagismo? Aí eu poderia vir aqui e colocar 10%, exemplo, dou um OK, e vou continuar adicionando as outras fases e colocando os percentuais até na somatória total dar o 100%.
Então, aí, ele para de dar aquela mensagem que estava diferente de 100%. Por quê? Porque todas as fases que eu cadastrei, eu adicionei uma participação e na somatória de todas deu 100%. Tá? Então, aquilo não é um erro, é uma mensagem que você pode utilizar ou não. Se você quer trabalhar a cobrança do projeto por etapa, eu cadastro o percentual. Se eu quero trabalhar em parcelas, eu não tenho necessidade de colocar o percentual. Ou alguém pode me falar assim, Wagner, eu cobro por etapa, mas para cada tipo de projeto, para cada projeto é um percentual diferente. Eu deixo em branco e na hora que eu for montar a minha proposta, eu adiciono qual é o percentual que eu quero para aquela proposta. Ou eu deixo um percentual fixo, e aí quando eu for montar a minha proposta, eu vou lá e altero para o percentual que eu desejo. Tá? Então você tem essas possibilidades de lançar o percentual dentro da fase. Pode ser feito aqui padrão, pode deixar em branco ou pode lançar lá direto na proposta, ok? Então, se eu quero cadastrar mais fase, clico com o botão direito em cima do tipo, venho em fase, incluir. Lembrando, eu não tenho subfase, tá? É tipo, fase e tarefa, não existe subfase. Então, próximo exemplo, 002, projeto executivo. Posso colocar aqui o percentual, por exemplo, 70, dou um OK. E vou cadastrar mais uma. 003. Conclusão. 20%. OK. Então, aqui, ó, do lado direito, ele me dá o total atribuído 100% e aqui ele me dá o total atribuído por fase. Então, a primeira fase está com 10%, a segunda com 70% e a terceira com 20%. Tá? Bom, depois que eu montei a minha fase, eu vou adicionar agora as minhas tarefas. Então, eu seleciono a fase que eu desejo, clico com o botão direito, vou na opção Tarefas e Incluir. E aí, nesse momento, eu vou escrever a minha tarefa. Então, essa tela ela é composta pela tarefa, pela duração e agendado. A duração, ela não é em horas, ela é em dias. Então, qual é a duração para finalizar essa tarefa? No mínimo, eu tenho que colocar um dia. Ah, mas eu gasto 2 horas, 3 horas. Sou obrigado a colocar um dia, tá? Como eu falei para vocês, a duração ela é feita por dia, não por hora. Depois que eu informei a duração, eu posso informar qual que é a minha tarefa. Eu posso vir aqui e escrever. Ou eu poderia vir aqui no raio, ele iria vir num campo chamado busca de tarefas. Eu escolheria aqui da onde eu quero buscar a tarefa. E ele me traria aqui a opção. Aí se eu clicar 2 vezes, ele carrega essa informação aqui dentro. Ok? Então, você tem duas formas de cadastrar tarefa. A primeira é digitando a informação e a segunda é carregando ela de um outro local. Como que vocês fazem para poder já deixarem uma estrutura de tarefas montadas para que vocês evitem de ficar digitando toda hora a mesma coisa? Aí aqui eu posso cancelar, vou dar um OK para salvar, vou sair da tela e vou vir aqui na tela no modo projetos, templates de tarefa. Nesse template de tarefa, você tem a possibilidade de cadastrar as tarefas separadas por fase, separadas por setor. Aí fica a teu critério como você vai configurar e vai organizar essas tarefas.
Então, eu venho aqui no botão incluir e vou dar o título. Exemplo, eu quero criar um padrão de tarefas para paisagismo. Então, vem aqui, ó. Criei o título. Aí eu vou agora adicionar as tarefas que eu desejo ter dentro do paisagismo. Clico no incluir. E vou adicionar. Quando eu clico no tipo, ele me dá 3 opções. Serviços de especificados, serviços essenciais e serviços opcionais. O que isso vai interferir? Quando eu escolho a opção serviço de específicos e serviços essenciais, eu estou dizendo para o sistema que essas tarefas elas são obrigatórias a ser executados quando selecionados na proposta. Então, vamos dizer que eu estou criando uma proposta e essas tarefas que eu cadastrei aqui, como serviço específico e serviço essencial, eu adicionei lá na minha proposta. Então, ele já vai com a opção marcada, obrigando o usuário a executá-la. Eu não tenho a opção de escolher. Quando eu coloco na opção opcional, o sistema vai carregar essa tarefa lá na minha proposta e ele vai me dar a opção de escolher se eu quero ou não que aquela tarefa faça parte daquele processo que eu estou elaborando. Então, a não ser que você tenha certeza que essas tarefas que você vai cadastrar, elas sejam obrigatórias, independente do tipo de projeto que você vai executar, você cadastra ela como específico ou essencial. Agora, se você não tem certeza, você quer ter a possibilidade de no momento que for gerar a proposta, escolher qual é a tarefa que você quer executar ou não, você marca com a opção opcional, tá? Porque aí na proposta ele vai te dar a possibilidade de escolher se você quer ou não que aquela tarefa faça parte do processo. Então, eu acabo aconselhando a deixar tudo como opcional. O código você que define e aí você coloca a descrição, né? Levantamento de dados. Posso aqui colocar alguma informação detalhada do que se trata o levantamento de dados e posso colocar alguma coisa de sustentabilidade. O que essa tarefa tem em questão de benefício, em questão de sustentabilidade para o desenvolvimento daquele serviço. Eu posso descrever aqui também. Dou um gravar para salvar e a minha primeira tarefa está cadastrada aqui dentro. Quero continuar incluindo? Vou lá para o segundo. Vou deixar aqui como opcional. 002. Dou um gravar e eu vou cadastrando todas as minhas tarefas dentro do meu tipo. Feito isso, dou um OK. Aqui está cadastrado. Se eu vir no localizar, eu vou ter aqui várias opções. Ó. Então, eu poderia criar um template de tarefa administrativos. Tá? Poderia criar o tipo lá administrativo e dentro dela adicionar todas as tarefas administrativas que eu quero ter, para que quando eu precisar gerar uma tarefa, eu envie essa tarefa de forma automática, sem precisar ficar digitando novamente. Então, voltando aqui no comercial, projeto, tipo de projeto, vem aqui localizar. Paisagismo, vou editar, vem a estrutura e vou adicionar a tarefa. Então, eu clico com o botão direito, tarefa, editar. Botão direito, tarefa incluir.
como eu falei para vocês, eu posso digitar ou eu posso vir aqui no raio, vamos dizer, selecionar, vou procurar aquela tarefa que a gente criou. Aqui ele me dá duas opções, eu escolho e dou um OK. Ó, ele já carrega a informação aqui para mim. Então, dessa forma, vocês evitam de ficar digitando a mesma coisa. Vamos dizer, eu tenho lá 3, 4 tipos de projeto e boa parte deles tem a mesma estrutura. Você pode fazer dessa forma, cadastrar e depois só ir carregando elas. Depois que vocês informaram qual que é a tarefa, o sistema quer saber a duração dessa tarefa. Como eu falei, no mínimo um dia é necessário colocar, mesmo que ela demore horas para ser executada. E aqui eu tenho a possibilidade de informar quem que é o responsável por essa tarefa. Então, assim, todos os usuários ativos que você cadastrou, ele vai aparecer nessa listagem para que você tenha a opção de selecionar. A partir do momento que eu venho e faço esse vínculo, eu estou dizendo que para o sistema que toda vez que eu gerar uma tarefa, que eu gerar uma proposta e essa proposta ela venha a ser aprovada, o sistema vai disparar as tarefas para as pessoas envolvidas e aquelas que estão com o nome vinculado à tarefa já vai receber de forma automática, aonde vai ficar dessa forma aqui, ó, piscando com a cor preta e vermelha, indicando a quantidade de tarefas que a gente tem em aberto. Se eu não colocar nada, deixar em branco, o que o sistema vai fazer? Ele vai disparar a mensagem, porém, como ele não tem ninguém para enviar, ele vai ficar armazenado em um local, aguardando o usuário ir lá e informar quem vai ser responsável para executar. Então, pode acontecer de vocês não saberem antes quem vai ser o responsável, só vai saber depois que o projeto iniciar. Então, a partir do momento que o projeto começar a ser executado, eu tenho como obrigação ir lá nessa tela onde ficam as tarefas, pegar todas as tarefas que está sem nome de usuário e começar a amarrar o nome desses usuários para que eles possam receber essa notificação e poder executar o trabalho, tá? A opção de detalhe e sustentabilidade, aqui eu não posso fazer nada, não posso digitar, mas se você tivesse algum tipo de detalhe ou sustentabilidade nessa tarefa que eu carreguei, automaticamente iria aparecer aqui embaixo. Feito isso, dou um OK, e aí eu cadastrei a minha primeira tarefa. Quero cadastrar minha segunda? Seleciono a fase, incluir, tarefa, venho aqui a mesma coisa, seleciono, duração e OK. E aí eu vou cadastrando essas informações, ó. Depois que eu tiver com a minha estrutura totalmente montada, basicamente esse é um espelho que vai aparecer no corpo da proposta com essas tarefas e essas fases. Vou selecionar mais uma aqui, ó. Então, depois que eu montei todas elas, eu tenho uma outra situação aqui, ó. Vou editar. O que acontece? Embaixo a gente tem um campo chamado de tarefa sucessora. Então, qual que é a finalidade? Essa tarefa sucessora, ela vai fazer o quê? Ela vai ser disparada quando a tarefa predecessora for finalizada. Então, você está dizendo para o sistema que quando você utiliza este recurso de tarefa sucessora, que é vir aqui vincular uma tarefa a ser executada, você está dizendo assim para o sistema, olha, sistema, só dispara essa tarefa chamada de coordenação de projeto para o usuário responsável quando
o usuário anterior da arquitetura e urbanismo finalizar sua tarefa. Então, o exemplo, o João, ele está responsável por fazer arquitetura e urbanismo, então eu já configurei aqui, vou colocar aqui, super. O super está responsável, então, quando eu finalizar o processo da proposta, não é finalizar este processo, tá? O que a gente está fazendo agora nesse momento é só a configuração. Só estamos alimentando os dados do sistema para que a gente possa utilizar ele lá na frente. Então, se eu estivesse elaborando uma proposta agora e eu fizesse esta amarração, o usuário super iria receber uma mensagem de serviços essenciais, chamado de levantamento de dados, restrições fiscais e legais, aonde ele teria que executar. Quando ele finalizasse, o sistema ia disparar uma mensagem chamada de coordenação de projetos para um outro usuário. Tá? Então é dessa forma. Enquanto eu não finalizar a arquitetura e urbanismo, o usuário de coordenação de projeto não vai receber a tarefa que ele precisa fazer. Então, isso você amarra as informações e vai ficar dependendo do outro. Se você não cadastrar nenhum tipo de tarefa sucessora, o sistema ele vai disparar todas as tarefas ao mesmo tempo e os usuários que tiver o nome vinculado já vão receber simultaneamente, sem um precisar da finalização do outro. Tá? Feito isso, vem aqui no OK, ó, e aí eu vou para o segundo, faço o mesmo processo. Editar, vem aqui e vinculo. E dou um OK. Ok? Então, eu vou fazendo esse processo. Dessa forma, você montou a sua estrutura, criando os dados básicos, montando a sua estrutura com fases e tarefas, informando nessas tarefas a duração de cada uma, quem é a tarefa sucessora dela, quem pode ser o responsável por executá-la. Então, você pode definir tudo isso aqui dentro para que quando você for gerar a proposta, essa informação ela já venha carregada com todos os dados, ok? Então, eu dou um OK para salvar. E aí eu posso cadastrar vários tipos de projeto. Aí vocês podem me perguntar, Wagner, a maioria dos meus tipos de projeto, eles são bem parecidos, alteram uma informação ou outra. Sou obrigado a cadastrar tudo? Não, aí você tem a possibilidade de, depois que você montou a primeira, fazer cópias. E aí você edita com essas cópias e altera, adiciona, acrescenta o que você desejar. Mas pelo menos o padrão ela vai ficar idêntico com as demais. Como que você faz isso? Vem aqui no localizar, procura qual que é a estrutura que você quer fazer uma cópia e clica no botão copiar. Ó. Deseja criar um novo tipo de projeto com essas informações? Sim. Se eu vim aqui, vou ter 2 paisagismo, webinar, turma 24. Aqui, ó. Então, o segundo foi esse que eu criei, vou clicar 2 vezes e aí eu vou editar. Posso vir aqui e alterar. Posso vir aqui na aba de estrutura, ó, as fases e as tarefas são a mesma. A única diferença é que as tarefas não tem mais vínculo. Ó. Se eu vim aqui editar, não tem mais vínculo, não tem mais duração, não tem mais agendado para ninguém. Então, essa é a única coisa que eu vou ter que fazer para todos, tá? Eu configuro o primeiro, copio, as informações elas vão vir idênticas, somente a duração agendado para e tarefa sucessora elas não vão carregar. Aí você tem que fazer também essa configuração. Mas os demais você pode manter, pode editar, pode excluir, aí fica a critério e a necessidade de cada escritório, tá? Então, só para vocês verem que você tem a possibilidade de fazer o quê? A busca, copiar uma estrutura já definida. Então, esse é o primeiro passo que é necessário ser feito para que se possa elaborar uma proposta ou elaborar um projeto. Então, eles necessitam do tipo de projeto cadastrado para poder gerar essas informações.
Bom, o próximo passo é vir aqui no módulo comercial, ver a proposta, consulta de proposta. Observe que você tem dois modelos de proposta, proposta versão 11 e a segunda só proposta. Essa versão 11 ela está descontinuada, tá? Ela está aí para efeito de consulta, mas vocês não conseguem executar procedimentos nela. Então, sempre vocês vão usar a proposta sem marcação, sem a V11, simples, tá? E dentro dela você vai ter a opção de consultar a proposta, ver os status da proposta e criar motivos de desistência. Então, se eu vim aqui na opção status de proposta, ele me dá essas opções aqui. Eu tenho que ter aqui, no mínimo, 4 status, que é status em aberto, o status em negociação, o status fechado e o status não aprovado. Então, para cada status desse, você tem que criar um nome e vincular esse nome a um tipo. Exemplo, aqui eu tenho todos eles, ó, em negociação. Então, quando eu cadastrar a opção em negociação, eu vou vincular a em negociação. Exemplo, cancelado, por mais que o cancelado não tenha o mesmo nome que é não aprovado, mas eles têm a mesma função. Então, o nome que vocês derem aqui no campo do status, vocês de uma forma vai ter que vincular a um desses 4 itens aqui. Se vocês não fazerem esses tipos de vínculo, vai ter relatórios que não vai conseguir fazer consulta de informações. Então, é obrigado a criar um status e dentro desse status vincular um tipo de status, ok? Esse status ele vai permitir que você faça o controle da situação dos seus projetos e vai permitir que você gere relatórios também. Então, vou vir aqui em consulta agora. A opção consulta, ela permite você criar projeto novo, editar projetos em aberto, encerrar projetos, criar revisões, gerar relatórios e consultas. Então, é uma única tela que tem várias finalidades. Então, do lado esquerdo da tela, na parte superior, você tem a possibilidade de fazer um filtro para poder saber quantas propostas você tem sobre aquele cliente, quantas propostas você tem sobre aquele tipo de projeto, ou quero todas as propostas de um cliente específico que estejam concluídas em abertas. Então, você, do lado esquerdo, você pode preencher os campos, clicar no botão executar filtro e ele vai trazer os dados para você. Lembrando que a data de criação que vocês estão vendo aqui, ó, ela é a informação mais importante que tem. Por quê? Porque se vocês tentarem fazer qualquer tipo de consulta aqui, porém o que vocês estão procurando não esteja casando com a data de consulta, não adianta que ele não vai trazer. Então, aqui no nosso caso, eu vou fazer um filtro, mas eu estou ciente que ele só vai trazer propostas se ele encontrar desse cliente que foram emitidos dentro de 2018. Se tiver alguma de 2017, 2016, ele não vai trazer por causa do filtro. Tá? Então, vocês têm que se atentar a isso. Eu falo isso por questão, muitas vezes o cliente cadastra a proposta, não percebe qual é o filtro, aí quando ele entra, ele não localiza mais a proposta. Aí acha que não cadastrou, resolve cadastrar uma nova e duplica a informação. Então, tem que se preocupar e tem que ficar atento com essas informações para não duplicar dados dentro do Navis. Do lado direito, a gente tem a opção de incluir, editar, excluir, copiar, visualizar e fazer revisões. Você tem também a opção de gerar relatórios de diversas formas aqui e você vai ter a opção de verificar o funil de venda aqui, ó. Esse funil é baseado nos status que você montou.
Então, aqui, ó, quais estados que ele analisa? Prospecção, negociação e fechado. Então, eu não tenho nada em prospecção, eu tenho algo em negociação e o meu volume maior está no fechado. Para se cadastrar uma proposta, você vai clicar no botão incluir. E aí ele vai começar a pedir para você os dados principais, que são cadastrar o nome do cliente, informar quem é o responsável, informar o número da proposta, informar o tipo. Então, aqui você pode já, conforme a aula passada que a gente fez, provavelmente você já deve ter criado bastante cadastros de cliente, fornecedor e contato. Então, feito esse cadastro, você pode vir aqui na lupa e selecionar. Feito isso, você vem aqui a opção de informar o número da nota, o número da proposta, informar a data que está emitindo e qual é a validade dessa data. Essa validade ela não tem nenhum tipo de restrição, então ela não vai bloquear nada se passar da data, é mais uma questão de controle interno. Vou escolher aqui o tipo de projeto, no nosso caso vou colocar o webinar. E aí eu posso dar um nome do meu projeto já, mesmo que ainda não sei se vai fechar comigo ou não. Vou informar a área é obrigatória, não tem como cadastrar a proposta sem uma área. E aqui eu vou pegar o status. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar em negociação. Embaixo você tem um campo anexo. Qual é a finalidade disso? É criar um link de um determinado arquivo que você deseja abrir, para que quando você precisar consultá-lo, você vem aqui e execute. Então, assim, o Naves ele não está salvando nenhum arquivo dentro da base de dados. Ele só está criando um caminho para que você possa abrir de uma forma mais rápida, sem ter a necessidade de ficar procurando as pastas e localizando o arquivo. Tá? Então, aqui você pode colocar uma planta, pode colocar a própria proposta que você elabora para enviar para o cliente. Bom, embaixo a gente tem o campo de abertura, o campo de observação e o campo de fechamento. Aqui você vai poder digitar ou até mesmo copiar e colar textos aqui dentro já formatados. Então, tanto a abertura quanto a observação e o fechamento vai ser as informações na sua estrutura, né? Todos aqueles dados que vocês acabam lançando na proposta, eles podem ser copiados aqui dentro para que apareça no modelo de proposta de vocês. Então, eu posso vir aqui um exemplo, colocar aqui qualquer coisa aqui, posso vir aqui fazer o preenchimento. Venho aqui na observação e posso colocar também. E o fechamento. Feito isso, eu venho aqui gravar. A inclusão da proposta foi realizada com sucesso. E agora se encontra em modo de edição. Dou um OK. Dou um sair. Ó. A proposta está aqui cadastrada, só que está em negociação. E aí eu vou selecionar.
Qual que é o próximo passo? Depois que eu gerei os dados básicos, eu vou para a memória de cálculo. Dentro da memória de cálculo, eu tenho a opção de escopo, custos de produção, serviços terceirizados e benefícios e despesas indiretas. O primeiro item, que é o escopo, nada mais é que aquela estrutura que a gente montou no tipo de projeto que foi carregado para essa nova tela. Então, lembra que eu comentei com vocês, quando forem cadastrar tarefas, as opções específicos, essenciais e opcionais? Pois bem, aqui ele está dizendo o que para você, ó? Que a tarefa arquitetura e urbanismo era um serviço essencial referente ao levantamento de dados, por esse motivo ele é obrigatório, então ele não deixa eu marcar ou desmarcar. Já a segunda tarefa, que é o do Paisagismo Turma Webinar 24, o serviço é opcional, o levantamento de dados. Então, ele permite que eu venha aqui e marque se eu quero que participe ou não. Então, essa é a diferença. Quando você cadastra tudo como opcional, no momento que você for gerar a proposta, ele vai trazer o quadradinho dando a liberdade de você selecionar se quer que participe ou não. Depois que vocês definiram aqui qual que é o escopo, qual é a estrutura, vocês vão para a próxima aba, que é a aba chamada de custo de produção. O custo de produção é o momento que a gente começa a criar nossos valores, tá? Então, nessa tela, você vai mencionar o quanto você teria de custo para ser executado nessas fases sobre a sua mão de obra. Então, eu venho aqui, ó, vou selecionar a fase, vou clicar no botão incluir, ele vai me perguntar qual é o profissional. Aí alguém pode me perguntar, Wagner, mas você não me explicou como cadastra os profissionais. Aí eu falo, na aula passada, quando eu mencionei para vocês cadastrarem as funções, aquelas funções são as profissões. Observa que a estrutura das funções que você tem, quando você entrar nessa tela, vão ser a mesma, tá? Então lá na tela de função, aquilo é uma função para vincular a um projeto. Agora na proposta, aquilo é uma profissão para mim adicionar ao projeto. Então eu venho aqui, ó, informo o profissional, ele me trouxe um valor. Por quê? Porque lá no cadastro da função eu defino o valor. Se eu quiser alterar por aqui, eu venho aqui e altero. Embaixo ele me pergunta, eu quero calcular por produtividade ou por horas. A produtividade, ele está dizendo quanto que o estagiário produz por metro quadrado hora. Se você tem essa produtividade, você lança aqui dentro, o sistema vai te calcular as horas e o valor. Se você não tem essa produtividade, ao longo da utilização do sistema, com os cadastros de projeto, você vai poder ter uma média de produtividade por fase, por tipo, por pessoa, tá? Então eu venho aqui, por enquanto, vou informar que eu vou gastar aqui 8 horas e vou dar um OK. Então ele veio aqui, adicionou a função, o usuário e quantas horas ele vai gastar. Se eu quiser adicionar mais usuários, mais profissões, aí eu venho aqui e continuo adicionando. E aqui do lado ele vai me dando o total da fase e o total do serviço. Isso eu vou fazer para todas as fases, ok? Então eu fiz para o estudo preliminar, vou fazer para o executivo.
Então, depois que eu finalizei o preenchimento dessas fases, ele vai me dar aqui os valores e aqui ele me dá o valor da fase e embaixo o total do serviço. Então, eu estou dizendo que para mim poder fazer esse trabalho, só de mão de obra eu vou gastar R$ 3.240. A próxima aba a ser selecionada são os serviços terceirizados. Nesse caso, você vai lançar aqui dentro um custo se você tiver que contratar alguém para executar determinado processo no projeto. Se o processo vai ser executado todo internamente, não tem porque eu vim aqui e lançar terceirizados. Agora, se eu tiver que contratar um exemplo, vou fazer o projeto, o cliente me pediu a, a maquete eletrônica e eu não faço, mas para não perder o cliente eu vou contratar uma outra pessoa. Então eu venho aqui, ó, menciono quem é essa pessoa, ela tem que ser cadastrada como fornecedor, informo o valor que ela vai cobrar e aqui eu posso descrever. Dou um OK e eu posso adicionar mais de um se for necessário. Então, até esse momento, a gente chegou no custo de produção, que é a nossa mão de obra interna, mais o serviço terceirizado, que é a contratação. Depois disso, a gente vem aqui nos benefícios e despesas indiretas, que é o último, e aí a gente vai criar uma estrutura, tá? Que pode ser despesas indiretas, desconto, imposto, lucro. Essas informações, quem define é você, tá? E aqui dentro do BDI, que é os benefícios de despesas e receitas, eu vou lançar em percentual qual é o, qual é o percentual que eu quero ganhar sobre o custo. Então, eu venho aqui no botão incluir, adiciono o código, informo a descrição e coloco o percentual conforme está descrito nos itens em cima. Exemplo, o código 01, que é o do despesa indireta. Então, código 01 é aqui, a descrição que é despesa indireta, o percentual, aplicar no custo sim ou não, que representa essas siglas, e qual que é o tipo que você está executando. Então, aqui tem que tomar cuidado, porque dependendo da forma que você seleciona, o valor não vai estar batendo com o que você espera. Então, quando eu for cadastrar uma despesa indireta, eu estou querendo saber o quanto eu tenho que cobrar nessa proposta para os serviços internos do escritório. No nosso caso, aqui está mostrando 60%, que deu R$ 2.664. Aí alguém pode falar, mas como chegou nesse valor? Da onde ele está buscando a informação? Então, esse valor ele está sendo baseado dentro do custo de produção, que é essa tela que a gente lançou aqui, que deu o valor de 3.240, mais o serviço terceirizado, que é 1.200, que no total vai dar 4.440, e aí ele faz 4.440 vezes 60%, que deu 2.664. A mesma coisa ele vai fazer por desconto, por imposto, por lucro. Por que eu tenho aqui desconto e eu tenho lucro? Se vocês observarem aqui no tipo, ó, eu tenho aplicar no custo sim ou não, e o tipo eu tenho serviços de especificação, desconto, margem de contribuição e não se aplica. Então, o primeiro item, que é o despesas indiretas, ele se aplica a algum desses 4 itens? Não se aplica. Por quê? Porque o despesas indiretas, ele não é um serviço de especificação. Os despesas indiretas não é um desconto. Também não é margem de lucro. Então, por esse motivo, como ele não corresponde a nenhum dos três, eu coloco a opção não se aplica. Tá? Já o desconto, não. O desconto é diferente. Por quê? Porque o desconto eu tenho aqui a opção de desconto. Então, como que eu utilizo essa ferramenta? Vou editar aqui.
Aqui só está aplicar no custo sim. E só um minuto que entrou uma tela aqui. Então aqui é aplicar no custo sim e o tipo não se aplica, porque ele não se associa. O segundo, que é o desconto, ele aplicar no custo não e o tipo de serviço é desconto. Então, por que que ele está diferente no aplicar no custo sim do despesa indireta e o desconto está não? Porque o despesa indireta, eu quero calcular ele só sobre o serviço de mão de obra mais a prestação de serviço. Eu quero calcular somente sobre aqueles dois itens. Desta forma, por isso que eu coloco aplicar no custo sim. Já o desconto, eu quero dar o desconto sobre o valor total, não é só sobre o custo de produção e serviço terceirizado. Por esse motivo, eu estou marcando a opção não, porque ele vai calcular o custo sobre tudo, até os despesas, os benefícios e despesas indiretas. E por que que eu marco a opção de desconto aqui dentro? Para que eu possa identificar que esse item que eu estou cadastrando realmente é um desconto. E alguém está dizendo assim, mas ele está somando? Sim, porque aqui você está dizendo que pode dar um desconto de até R$ 1.252,91. Então, esse desconto é o que você vai trabalhando conforme vai negociando com o seu cliente. O imposto, aplicar também no custo não, que eu quero calcular sobre tudo, e o imposto ele não se aplica a nenhum desses itens, porque o imposto é a emissão das notas fiscais que você executa e ela tem imposto, então você tem que arcar também com o custo desses impostos. Então ele também não é um serviço de especificação, ele não é um desconto, ele não é uma margem de contribuição. E por último, o lucro. O lucro também ele não se aplica, mas ele é uma margem de contribuição. Então você está dizendo aqui que o lucro que você quer obter é de 20%, que dá R$ 2.252,24. Tá? Então, com essa configuração que você faz, eu venho aqui no resultado e eu tenho essa visualização. Do lado esquerdo são os campos que a gente preencheu agora há pouco e do lado direito é o valor que você vai fechar com o seu cliente. Então, agora entra a parte que a gente vai trabalhar com os dados. Eu informei que eu posso dar um desconto de até 10% e que minha margem de lucro é de 20%. Então, passei o valor para o cliente me pediu um desconto. Eu venho aqui e vou falar, vou dar 5% de desconto. Quando eu clico no botão recalcular, o que que ele faz? Eu venho aqui, ele está dizendo que ele deu um desconto de R$ 626,45, que foi de 5%, e o valor total que eu vou receber vai ser de R$ 11.902,65, sendo que o meu lucro ele é de 23%, tá? Aí vocês apresentou esse valor para o cliente, ele continuou pedindo um desconto. Você foi lá e deu um desconto de 7%. Então agora passou a ser R$ 877 de desconto, aonde vocês vão receber somente 11.652 e o meu lucro passou a 22%. Só que, na verdade, a meta aqui, até onde eu posso chegar é de 20%. Então eu ainda estou dentro aqui. Aí você foi, ele pediu mais de pontos e resolveu dar os 10%, que foi o valor que você definiu aqui, ó. Nesse caso, o valor final que eu tenho para receber é de R$ 11.276, aonde eu atingi a meta do meu desconto e atingi a meta do meu lucro, tá? Se eu vim aqui falar que eu quero dar um desconto de 11%, ele vai gerar. Só que o que ele faz? Ele começa a tirar do lucro, ó. Então aqui vocês conseguem perceber
se vale a pena ou não dar o desconto para o seu cliente. Então, quando eu cadastro o BDI e defino que aquele lucro ele é uma margem de contribuição e aquele desconto é um tipo de desconto, é como se eu tivesse definido assim para o meu escritório: olha, a nossa meta aqui de lucro é de 20%, ok? Então, a gente, até 20%, a gente consegue suprir as necessidades do nosso escritório. Começou a diminuir, isso pode afetar no nosso processo de faturamento. E o desconto, a gente pode dar um desconto de até 10%. Começou a dar desconto maior que 10%, a gente vai afetar o nosso lucro e aí é questão de analisar se é viável ou não dar esse tipo de desconto para o cliente. Muitas vezes, dependendo do cliente, é interessante dar porque você vai conseguir pegar outros. Muitas vezes não. Aí é uma questão de análise. Então, se você fazer aquele procedimento, quando for criar um desconto, marcar o tipo de desconto, criar uma margem de lucro e marcar ele como margem de lucro, vocês podem ter essa visão aqui, ó, definir uma estrutura e ir trabalhando nessa estrutura para poder acompanhar se está fora ou não dentro do planejado de vocês. Tá? Então, aqui ó, o valor fechado é o valor que vai ser abordado, que vai ser informado o cliente de vocês, que ele tem que pagar. E o valor calculado é o valor histórico, que vocês elaboraram a proposta e veio com esse valor. Feito isso, eu venho aqui ó, no botão gravar, gravar. Venho na aba de agenda de recebimento e informe quantas parcelas eu vou receber. Como eu falei que eu ia receber em fase, eu venho aqui no botão chamado fases, clico no botão sim, e aí, baseado no percentual que eu defini lá no tipo de projeto, ele vem aqui e traz para mim. Se eu quisesse calcular por parcela, eu venho no botão automático, sim, escolho quantas parcelas eu quero, dou um parcelar, e ele vai dividir em parcelas iguais, sendo que ele me dá a possibilidade de alterar aqui os valores. Ó. Então, eu posso alterar todos esses três valores, sendo que na somatória total tem que dar os 11.150,90. Posso alterar a data de vencimento e posso alterar a data de emissão também. Tá? Bom, aqui eu mencionei para vocês que era possível alterar o percentual das fases que a gente cadastrou. Então, para alterar, é só fazer isso aqui, ó. Seleciona a fase, clica com o botão direito, vem em tarefas, desculpa, fase e editar, ó. Aí eu venho aqui e posso mudar, ó. Ah, não é mais 10, agora eu quero 30. Aí eu venho aqui no outro, mesma coisa. Aqui não é mais 70 agora, aqui é 40. E aqui também é 30. Então, o que eu fiz? Eu alterei somente aqui. Lá na raiz onde foi cadastrado, permanece com o percentual que a gente tinha definido anteriormente. Tá? Então, esse é o processo de criar a proposta pelo Navis. Primeiro eu venho para os dados básicos, depois eu venho para a memória de cálculo, escolho o meu escopo, defino quem são os profissionais com as suas quantidades de horas para que eu possa gerar um custo, venho para o serviço terceirizado, cadastro os meus benefícios e despesas indiretas. Eu posso, toda vez que for incluir uma proposta, cadastrar manualmente, ou eu posso cadastrar uma estrutura e toda vez que eu for cadastrar uma proposta, essa estrutura já vem montada, me dando a possibilidade de fazer as alterações. Feito isso, eu venho no meu resultado para me poder modificar os valores caso seja necessário. E depois que finalizado, eu gero as parcelas para mim poder finalizar a proposta. Ok? Essa proposta, ela estando finalizada,
ela estando preenchida ou salva, ela fica aqui. E aí, por exemplo, eu poderia criar uma revisão. A revisão, o que ele faz? Ele salva uma proposta com os dados que está, para que não possa ser alterado e você tenha um histórico. E ele abre uma nova proposta para que você possa fazer a alteração. Então, se eu clicar aqui na revisão, ó, deseja criar uma revisão? Sim. O que ele faz? Ó, ele cria aqui na coluna revisão a quantidade, ó, R01, R02, R03. Então, se eu clicar duas vezes, desculpa, se eu clicar com o botão direito em cima, ó, histórico de revisão, ele vai me trazendo todas as revisões que eu gerei aqui. Ó. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir a revisão para mim. Ó. A proposta a qual eu salvei como revisão, como histórico. Então aqui ele vai mostrar ó, que, como ficou, os valores, ele não deixa eu mexer em nada, mas eu tenho um histórico, e aí se eu quiser fazer a modificação agora, eu clico nessa aqui e faço as alterações. Tá? Então assim, é possível fazer isso, é possível fazer uma cópia também, ele vai copiar uma outra, ó, copiar, sim, ó, copiou aqui ó, embaixo, e editar, que é a mesma coisa de você dar dois cliques. Feito isso, você pode vir aqui agora no status de em negociação e clicar na opção aprovado. Quando eu cliquei no aprovado, ele me deu a data de fechamento, se eu quero fechar nessa data, eu falo que sim, dou um gravar, a proposta foi alterada com sucesso e agora ela se encontra em modo de geração de projeto. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma migração, saindo da proposta para entrar no projeto. Só que antes de eu entrar no projeto, ele está me perguntando se essa proposta que eu estou finalizando, eu quero gerar um novo projeto, se essa proposta que eu estou finalizando, eu quero adicionar uma proposta uma proposta existente, ou se essa proposta que eu estou encerrando, eu quero criar um novo, vários projetos em cima dessa única proposta. Geralmente se utiliza o primeiro recurso. O segundo, vou dar um exemplo, é se vocês estivessem executando um projeto, sei lá, o cliente te pediu para fazer um projeto de 50 metros quadrados. Você fez o projeto, ele aprovou, aí vocês estão executando esse projeto. Aí no meio do caminho o cliente disse assim, eu quero expandir, eu quero aumentar mais 20 metros. Então, na verdade, vai ser 70. Então, você vai elaborar uma nova proposta desses 20 metros para ele poder aprovar. Ele aprovando, vocês não vão criar um projeto novo, mas vocês vão adicionar essa proposta como aditiva a um projeto já existente, que é o projeto de 50 metros. Ok? Agora, se vocês ganharam, exemplo, uma licitação e nessa licitação tem a elaboração de 10 projetos e você quer acompanhar esses 10 projetos separadamente. Então, eu venho aqui, ó, criar projetos, escolho a quantidade de projetos que eu quero e ele vai cadastrar de uma única proposta 10 projetos, 20, de acordo com a quantidade que você colocar aqui dentro. Ok? Então, o primeiro é o nosso, esse aqui. Eu vou informar o status. O rótulo base eu vou deixar esse, o nome do projeto eu também vou deixar. Embaixo ele está falando assim, você deseja gerar automaticamente a ordem de serviço? Você deseja gerar automaticamente as tarefas? Neste processo, a ordem de serviço ela vai servir para vocês fazerem um planejamento de horas. Essa ordem de serviço a gente vai ver em outros treinamentos como ela funciona. Mas só para vocês entenderem de forma rápida, a ordem de serviço nada mais é que o planejamento de horas sobre as fases. Então você vai ter um relatório onde ele vai falar que o estudo preliminar vai começar no dia tal, vai finalizar no dia tal, com a quantidade de horas planejadas X. E aí, conforme vocês vão fazendo apontamento e apropriação de horas,
vocês vão conseguir fazer a comparação do que você planejou com o que você executou. Gerar automaticamente as tarefas nada mais é que, ao finalizar esse processo, ele vai disparar de forma automática as tarefas para aqueles que estão vinculados. E aqueles que não estão, a tarefa vai ficar em um local armazenado, aguardando o usuário ir lá e adicionar para que ele possa receber. Tá? Então, nesses dois casos, é importante deixar para quem quer fazer esses dois tipos de controle. Se não, pode desmarcar. Vou dar um OK. Ó, projeto e ordem de serviço gerado com sucesso. E a minha proposta ela está finalizada. Questão de relatório. Vou vir aqui, ó, deseja expandir sim. Aqui eu tenho um relatório que eu posso enxergar todas as propostas que estão aqui na tela principal. Eu tenho um outro relatório, que esse é um relatório de configuração, que você configura algumas informações para que possa ser apresentado. E aí, quando vocês pedem para imprimir, eles aparecem da seguinte forma. Então, esses campos, você pode mexer na fonte, pode mexer no tamanho, tá? E vocês podem também, o texto, esse texto aqui dentro, vocês podem copiar do Word e colar aqui dentro, do formato que vocês quiserem. Assim, não dá para formatar aqui dentro, ele é simples aqui, mas vocês podem formatar no Word e copiar aqui dentro que vai aparecer da forma que vocês formataram. E a impressão, o que que faz? Aqui é o que? Todas as linhas que vão aparecer no relatório. Então, você vai aparecer uma linha chamada de local e data, com o nome do cliente, com o nome do contato, o número da proposta, o tipo do projeto, até o encerramento da assinatura. Então, aqui ele está falando se você quer que todos esses campos apareçam na proposta. Se sim, ele quer saber qual que é a ordem que vai aparecer essas linhas. Ah, o local e data, eu não quero que apareça na primeira linha, eu quero que ele apareça na última linha. Então, eu vou colocar o número 13, que é a última linha aqui, ó. Então, eu estou mudando ele de posição. Então, a primeira coisa que vai aparecer agora é o nome do cliente na primeira linha da minha proposta. E eu posso também mexer na fonte, ó. Eu posso mudar, por exemplo, local e data, eu posso aumentar a fonte, eu posso diminuir, eu posso colocar uma cor diferente. Então, você vai montando o layout. Conforme aqui mostra. Você também tem a possibilidade de colocar logomarca, tá? O Navis, esse relatório, ele tem 3 layouts. Tem do layout 1 ao layout 3 e permite que esse layout carregue algumas imagens, que são essas aqui, ou em horizontal ou na vertical. Então, aí, de acordo com o que você selecionar, ele te mostra aqui, o exemplo, layout 2, ele vai pegar a imagem, tanto as duas imagens na horizontal. O layout 3, ele vai pegar uma imagem na horizontal e uma imagem na vertical. Para cadastrar essas imagens, você tem que seguir os parâmetros que o sistema pede, que é o tipo JPEG, com a resolução com as medidas de 788 por 150. Feito essas imagens, é só clicar em cima, que ele vai abrir uma pasta e você adiciona essas imagens aqui dentro.
Então, esse é o processo, tá? De vocês poderem gerar proposta. Aí pode ser que alguém possa falar assim, Wagner, mas para mim, esse modelo hoje não serve. Eu quero ter a proposta lançada dentro do Naves, vou continuar mantendo a minha proposta, mas eu quero a proposta cadastrada para me poder gerar relatório, fazer uma previsão, previsão não, mas ter uma visão no ano de quantas propostas foram aprovadas, reprovadas, estão em andamento. Neste caso, vocês podem seguir o mesmo processo que a gente fez, que é preencher os dados básicos, informar o escopo. Se quiser ter a memória de cálculo, mas só com horas, é possível, é só não informar o valor, porque aí você, mesmo que você não, você vai conseguir ter a opção do planejamento de horas. Então ele vai carregar essa ordem de serviço lá para o projeto com as horas planejadas. Porém, para o projeto, para a proposta, não vai ter custo nenhum referente a horas. Eu lanço aqui o incluir. Eu informo aqui quem é o profissional, informo aqui que eu não quero horas e informo a quantidade de. Não quero valor, mas eu quero horas, ó, e dou um OK. Ele vai adicionar aqui, ó, 8 horas, mas não vai adicionar custo nenhum. Então, você pode trabalhar até aqui. Se não, você só informa os dados básicos, vem na memória de cálculo aqui. Não, memória de cálculo não, vem aqui no resultado. Aqui não vai ter valor nenhum, você vem e lança o valor que você quer. Ó. Vem aqui o exemplo, eu quero cobrar 30 mil reais, 300 mil. Ó. Espera aqui, calcular. E aí ele vai mostrar aqui, ó, total líquido 300 mil reais. Tá? Ele deu negativo aqui porque ele está dando conflito com esse. No caso aqui não vai ter valor nenhum. Vou fazer, ó. Vou excluir. Vou vir aqui no recalcular. Deixa eu ver de onde está tirando esses 1020. Então aqui, ó, ele mostra o valor para mim, eu não preciso fazer mais nada. Eu dou um gravar aqui, venho aqui na agenda, escolho a parcela que eu quero. Dessa forma eu tenho a parcela cadastrada, a proposta cadastrada, e não precisei alimentar todos aqueles campos. Então você tem essas duas possibilidades. Tá? Você pode trabalhar como um todo, usando toda a ferramenta da proposta, ou você pode trabalhar com parte da ferramenta. Tá? Aí fica a critério de vocês, mas é importante que vocês tenham a proposta cadastradas no sistema para que vocês possam
fazer esses tipos de filtro. Vai te dar uma visão das propostas que foram aprovadas ou não. Fica legal de vocês analisarem, tá? Fora que vocês vão ter esse relatório de funil aqui, ó, que ele vai te representar como que está a situação. Quantas vocês têm em prospecção, quantas vocês têm em negociação, quantas foi fechada. Então você tem essa opção aqui. Também pode gerar um gráfico, ó. Então é interessante vocês fazer esse tipo de lançamento, mesmo que não seja ele completo igual a gente fez. Faz os dados básicos, lança o valor total e transforma a proposta em um projeto, tá? Depois que vocês fizeram isso, aí a gente vem aqui no módulo, pode ser aqui por esse botão de atalho, ou pode ser pelo comercial projeto consulta, tá? Essa tela de consulta, ela também te dá a possibilidade de vocês fazerem acompanhamento. Vocês podem visualizar quantos projetos você tem do cliente 1, do cliente 2, ou por status, por estágio, por tipo. Lembrando também que tem que respeitar a data. Se você estiver procurando algum projeto que o projeto foi cadastrado em uma data fora da consulta, não vai adiantar que vocês não vão conseguir visualizar. Vocês podem incluir um projeto novo, pode editar, pode imprimir. O projeto que a gente cadastrou, deixa eu achar aqui, ó. Projeto residencial. Então, qual é a vantagem que eu tenho de quando eu cadastro um projeto a partir de uma proposta? É que os dados basicamente já vêm todos preenchidos, ó, o nome do cliente, o nome do projeto, o tipo, a metragem, o rótulo base, a ordem de serviço, ela já vem preenchida, ó. Então aqui ele me trouxe as 3 ordens de serviço, sendo que uma ele não me trouxe com data, por quê? Porque essa conclusão, eu não criei tarefas dentro dela. Então, por esse motivo que ele não trouxe data de início e de término. Já as demais, eu coloquei no mínimo uma tarefa e eu informei que cada tarefa demoraria um dia. Então, o que ele está me dizendo? Ó, que finalizando a proposta hoje, eu tenho aqui no estudo preliminar 2 dias para executar, que é o do dia 18 e o do dia 19, porque lá tinha 2 tarefas e cada um com um dia de execução. No dia 20, eu só tenho uma tarefa, então ela começa no dia 20 e finaliza no dia 20. E ele trouxe para mim a quantidade de horas que eu planejei. Ó. Então, eu estou dizendo que para esse projeto, eu quero gastar somente 53 horas. E aí, conforme as apropriações de cada usuário, tanto ela manual quanto automática, vocês vão poder fazer o acompanhamento, se estão dentro do planejado, se já estão fora. Então, você tem essa visão. Aqui vocês podem editar, ó, podem modificar, podem cadastrar mais. Aí também fica a critério de vocês. E aí o que eu faço aqui? Aqui eu vou complementar os campos. Eu vou informar qual que é o endereço, qual que é a classificação financeira. O endereço eu posso digitar, ou eu posso vir aqui no raio, chamar cliente, pegar esse cliente clicando 2 vezes, selecionar e ele preenche para mim automático, tá? Depois eu posso vir aqui na aba de endereços, informar qual que é o endereço de faturamento, o endereço de entrega e cobrança. Isso aqui vai ajudar para quem quer gerar nota fiscal eletrônica pelo Naves, tá? Lembrando que a nota fiscal eletrônica pelo Naves, ela só pode ser gerada para quem é do município de São Paulo, tá? Outros municípios o sistema não gera pelo Naves, ele não consegue ainda porque os layouts são totalmente diferentes. Então a gente só conseguiu fazer o layout do município de São Paulo, tá? Mas é bom vocês colocarem aqui os endereços para que vocês possam ter esse tipo de histórico. Muitas vezes o endereço do cliente é um, mas o endereço para faturar é outro. Então eu cadastro aqui dentro.
Eu posso informar se tem RRT ou ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, eu informo o nome, o responsável, o número, o e-mail, o telefone. É só clicar no botão incluir e preencher os dados. Isso aqui é só para poder ter como histórico. Nada vai interferir dentro do sistema. Eu posso informar quem são os coordenadores do projeto que está sendo executado. Nesse caso, eu tenho 6 opções de informar quem são os coordenadores. E aí pode ser que na hora que vocês cliquem aqui, alguns ou todos dos usuários ativos não apareçam nessa tela. Não está errado, tá? Ele só tem que aparecer quando a função ou aquele usuário ele é um coordenador. E aonde é que eu faço essa configuração? Se eu vim aqui no módulo utilitários, configurações, função, aqui eu tenho a opção chamada de coordenador, ó. Então eu poderia vir aqui, ter cadastrado uma função coordenador e marcado. Quando eu for cadastrar o usuário, ele me pede a função. Se eu for lá e colocar que a função é coordenador, vai aparecer. Ou eu poderia fazer assim, falar que ele é um arquiteto e também um coordenador. Então, todos os usuários que tiver com a função arquiteto, ele também tem a função de coordenador. Então, lá naquela aba chamada de coordenadores do projeto, só vai aparecer nome de usuários quando eles estiverem com essa função marcada aqui. Senão, não vai aparecer. Tá? Então, aqui dentro também você tem a possibilidade de diminuir esses campos, ok? Aqui eu sou obrigado a, no mínimo, ter um coordenador que eu falo assim, eu tenho um campo para preencher, eu não sou obrigado a preencher o coordenador, mas eu tenho que ter no mínimo um item aqui dentro. Seria esse primeiro aqui. Os demais eu posso desabilitar, tá? Para fazer desabilitar essa informação, vocês vêm aqui, ó, utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais, configurações. Ó. Então, aqui dentro, se eu quisesse falar que eu só quero o anteprojeto, ó, os demais eu desmarco e ainda me dá a possibilidade de trocar o nome. Ó, um exemplo. Vou colocar aqui, webinar. Vou colocar aqui a sigla e dou um OK. Ó. Ó, viu? Então aqui vocês podem trocar o nome, tanto desse quanto dos demais, e vocês podem desmarcar os outros, mas no mínimo tem que ter um lá marcado. Ele não deixa eu ficar sem nada aqui dentro. Por mais que eu não venha aqui e marque, posso deixar aqui em branco, mas eu sou obrigado a deixar um aqui, ok? Então essa é a forma de vocês cadastrarem o projeto. Dessa forma aqui, você já tem um projeto registrado dentro do sistema de vocês. O que acontece? Lembra que quando a gente transformou uma proposta em um projeto, ele disparou as tarefas automaticamente. Então, aí o usuário ele vai clicar aqui dentro, ó, você tem X tarefas, vai dar um clique. Se ele já recebeu essa tarefa, vai estar aparecendo para ele aqui, ó, essa informação. Se não estiver aparecendo, o responsável pela tarefa, ele tem que vir aqui na tela de consulta, ele vai vir aqui apagar o nome,
e vai executar um filtro para poder ver todas as tarefas que ele tem dentro de um determinado período. Então, aqui eu venho aqui e eu defino o período que eu quero. Então, o que ele fez? Ó, ele me trouxe aqui, ó, que tem duas tarefas que não tem usuário agendado. Então, eu tenho que vir aqui, ó, clicar, editar. Vou dar, tô sem permissão aqui, eu vou liberar a permissão, tá? Vou voltar aqui. Aí eu vou vir aqui editar e eu vou vir aqui e vou adicionar para quem eu quero agendar. Dou um OK e a tarefa ela vai ser enviada. Se eu vir aqui e sair, ó, já apareceu. Aí o que acontece? Qual que vai ser a rotina do usuário? Ele vai chegar de manhã, vai abrir o Naves e aí ele vai pegar e vai entrar para visualizar quais as tarefas ele tem para ser executado. Verificou, ele fecha e vai fazer o trabalho dele. Quando ele finalizar o processo, ele vai entrar de novo na tarefa e ele vai clicar. Primeiro ele clica uma vez, né? Por quê? Porque o sistema ele envia com status de programado. O primeiro envio que o sistema faz, ele envia com status de programado. Quando o usuário abre a tela gestor rápido de tarefa, né, ele abre o gestor rápido de tarefa para poder analisar, quando ele vou analisar, vou começar a executar essa. Então, eu clico duas vezes para o sistema mudar para o status de andamento. Aí ele fecha, executa o serviço. Quando ele entrar de novo, ele volta aqui e clica duas vezes para colocar o status de fechado. Observa que sumiu a tarefa que eu estava trabalhando e entrou uma outra. Ó. Já é o arquitetura e urbanismo, que está programado também. Aí o mesmo processo, clico duas vezes, ó, ele vai mudar de programado para andamento e quando eu clicar duas vezes ele muda de andamento para encerrado. Aí lembra que eu falei que na configuração do tipo de projeto, que você tem a opção de informar o nome do usuário ou não, o que acontece? As duas primeiras, uma eu informei na mão, a outra já estava informado. Essa terceira, que é a tarefa sucessora, ele não tem usuário vinculado. Então, toda vez que ele não tem usuário vinculado, ele me abre essa janela para que eu possa informar quem é o usuário para ele poder disparar. Então, o bom de você ter aquele vínculo é assim, a primeira tarefa a ser executada, quando eu já defino para uma pessoa, por mais que as outras elas não estejam ainda definidas, mas se elas estão amarradas uma com a outra, vai acontecer sempre isso aqui. Ó. Quando eu encerrar a primeira tarefa, ele vai verificar a segunda para enviar. Ele vai ver que não tem usuário, então ele sempre vai abrir essa janela. Aí eu venho aqui, escolho o usuário, dou um OK, ele encerra aquela e envia a outra. E assim sucessivamente. Então, quando você cria o vínculo de tarefa sucessora com a tarefa predecessora, você está amarrando. Então, aí você precisa, no mínimo, identificar quem vai executar a primeira. Que aí, através da primeira, as outras elas vão ser lançadas no momento que você vai finalizando, ele já vai pedindo quem é o usuário para a próxima.
Então, assim, você sempre consegue manter o controle. Tá? Para quem ainda não utiliza a opção da tarefa, quando vocês forem começar a fazer o cadastro, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui no módulo projeto e cadastrar o status das tarefas, tá? Então vocês vão observar que ele tem 3 tipos de status, um chamado de programada, andamento e finalizado. Então, aqui dentro do status, vocês podem colocar o nome que vocês desejarem, desde que esse nome ele possa estar associado a um desses 3 aqui, ó. No meu caso, eu criei igual, então eu chamei uma de programada e marquei. Uma de concluída, marquei como finalizada. E eu estou aguardando o retorno, marquei como programado. Cancelada, marquei como finalizado. Então aqui vocês cadastram, e uma em andamento, andamento. Depois que vocês fizeram esse cadastro, aí vocês têm que vir aqui no utilitários, configurações, empresa principal, configurações, configurações. E aqui do lado direito, onde está escrito status padrão para a tarefa, você tem que marcar qual é a tarefa programada. Aí você vem aqui e seleciona, é aguardar retorno ou é programado? Por quê? Porque é através dessa configuração que o sistema ele vai disparar as mensagens. E aí a mesma coisa, andamento. Quando você clicar 2 vezes que ele estiver em programada, qual é o status que você quer que apareça? Em andamento ou outro? E o concluído a mesma coisa. Quer que apareça como concluído, como cancelado. Então eu venho aqui e configuro, tá? Dessa forma para que ele entenda quando eu clicar 2 vezes na tarefa, ele execute uma ação. Isso não me trava de eu precisar ir lá na mão e finalizar ela na mão. Eu posso, mas o clique, você clicando 2 vezes, você está direcionando essas tarefas a ser tomada uma ação. E essa ação ela é configurada aqui dentro. Primeiro envio vem programada. Cliquei 2 vezes, ela passa a estar em andamento. Cliquei mais 2 vezes, ela passa a ser finalizada. Agora, se eu precisar criar uma tarefa manualmente, eu que defino. Lá eu vou lá e informo. Quero ela cancelada, quero ela concluída, quero ela em andamento. Eu que defino. Isso é mais para a configuração dos 2 cliques que você vai dar para ele tomar uma ação. Ok? Então, assim, resumindo, para fazer a configuração da proposta com o projeto, o primeiro passo é criar os tipos de projeto, né? Então, onde eu insiro os dados, depois eu crio a estrutura. Dentro da estrutura, eu cadastro as minhas fases e tarefas. E dentro das minhas tarefas, eu cadastro quem são os responsáveis, qual é a duração e qual é a tarefa sucessora. Fiz esse processo, eu venho aqui na minha aba de projetos. Lembrando, desculpa. Primeiro, aí depende também. Pode ser que você escolha primeiro criar os templates de tarefa para depois cadastrar os tipos de projeto. Então, eu venho aqui no módulo projeto, templates de tarefa, cadastro todas as minhas tarefas que eu quero como padrão e depois eu vou lá e cadastro o tipo de projeto, tá? Agora, quem não quiser trabalhar com template de tarefas, vai direto no tipo de projeto e cadastra lá as fases e as tarefas. Depois disso, volta aqui no módulo projeto e cadastra os status, né? Para poder informar se a tarefa está programada, em andamento ou finalizada. Feito esse cadastro, vocês vão vir aqui no módulo utilitários, configurações, empresa principal, vai vir aqui na tabela de configurações, configurações e associar aqui dentro para que você faça a programação corretamente, o vínculo para que ele não te dê a mensagem de erro. Feito isso, aí eu vou lá na proposta, cadastro os status da proposta para me poder informar quando a proposta está em andamento, em negociação, quando ela foi reprovada, quando ela foi aprovada.
venho na tela de consulta, incluo a proposta, aonde eu posso preencher todos os campos como memória de cálculo, escopo, custo de produção, serviço terceirizado, BDI, resultado e agenda, ou a segunda opção, onde eu insiro os dados básicos. Na memória de cálculo, eu falo que eu quero usar as fases e tarefas tal. Posso, não sou obrigado, mas eu posso informar dentro das fases a quantidade de horas que eu quero gastar sem valor, e depois eu venho no resultado e informo o valor total que eu quero receber e lanço a agenda de recebimento com a quantidade de parcelas que eu quero cobrar. E aí eu venho na aba de dados básicos e mudo o status para aprovado ou reprovada para que eu possa transformar um projeto ou eu possa cancelar. Tá? Feito isso, ele vem para a aba de projeto, com o projeto cadastrado, aonde você vai complementar os dados que ele pede, que são os endereços, o status, o rótulo, verificar a ordem de serviço se está de acordo com o que você programou, inserir o endereço de faturamento, entrega e cobrança, se tiver a anotação de responsabilidade técnica, digitar, se tem coordenador, você pode informar, tá? Fora que tem um rótulo, tem agenda que a gente vai ver em outro treinamento, tá? Hoje mesmo é só o cadastro básico de proposta e o cadastro básico do projeto. Aí, na próxima aula que a gente vai falar sobre apontamento e apropriação de horas, eu vou mostrar para vocês como que funciona a parte de rótulo. Quando eu entrar na parte de finanças, eu vou mostrar para vocês como que funciona a aba da agenda de recebimento, tá? Mas, a princípio, a gente para nessa parte de coordenadores. Bom, esse é o conteúdo, tá? Desculpa, acho que ficou só um item fora. Vou mostrar para vocês aqui. Que essa tela chamada de cálculo para a tabela do cálculo. O que acontece? O Naves ele não desenvolveu essa ferramenta. Essa ferramenta vocês já utilizam, só que direto lá no Cal. O Naves só pegou essas informações e adicionou aqui no campo para que você possa ter os dados. Vamos dizer que você queira fazer uma comparação do valor da proposta que você elaborou com o valor de mercado. Então, eu clico nessa opção, nesse botão, ele abre uma página para mim, onde eu vou fazer alguns preenchimentos. Aqui eu venho aqui, escolho o estado que eu quero fazer a procura, o ano que tem lançado, qual que é a tipologia. Ele me traz aqui alguns valores que é do próprio CUB, né, a gente que lança. Aqui eu escolho o tipo de cálculo, se eu quero completo, só de serviços ou execução de obra. Ó. Eu clicando aqui, ele vai me dando opções. E aí aqui eu vou colocar as áreas que eu vou trabalhar. Posso clicar nesse sinal de mais para ir adicionando mais áreas, ou não. E aqui eu posso vir aqui e falar um exemplo. Eu vou fazer um pavimento. Aí ele me perguntar qual que é a área desse pavimento, 20 metros quadrados. O pavimento é coberto ou não? Esse pavimento tem repetição? Tem. Quantas repetições? 3. Então, ele vai me dar a área total com a área de reduzida e o redutor. E eu posso ir adicionando aqui. Ó. Depois, no próximo passo, eu vou colocar aqui as definições do índice de complexibilidade do projeto, que são baixo, alta ou médio. E eu vou informando aqui que vai influenciar no meu resultado, tá? Então, depois, qualquer coisa, vocês têm aqui os campinhos de balãozinho aqui para explicar o que significa cada um, caso alguém não conheça. Quando eu clico no botão calcular, baseado no estado que eu selecionei e no mês que eu peguei, ele vai me dar um custo. Então, ele fala que é para mim fazer
uma área de 60 metros quadrados vai me custar R$ 3.917,59. Então, é uma forma de você fazer um comparativo com o modelo que você está gerando no Naves, com os dados que você está alimentando, referente ao valor de mercado da região que você vai trabalhar. Tá? Esses dados, ele não fica salvo em local nenhum, ele serve mesmo só para efeito de consulta, você pode enviar para o seu e-mail, mas a partir do momento que eu fechar, ele deleta e some com essas informações. Então, por isso que eu falei, ele não fica registrado em local nenhum, é um efeito para que você possa fazer uma comparação com a sua proposta, ou apresentar, ó, o cliente, exemplo, a minha proposta com esse valor, o valor de mercado está desse jeito. Então, é só uma forma de vocês analisarem os dados, tá? Ok? Bom, eu vou verificar agora as questões que vocês levantaram para poder estar respondendo. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pode postar aí, por favor. Cláudia, Tatiana, os demais, se vocês têm alguma dúvida?